Só para finalizar esse finalzinho sobre razão de refluxo mínima e número de pratos mínimo. Os vídeos de hoje eu tô chamando todos de vídeo 30 e tô denominando de continuação 1, continuação 2, continuação 3. Achei melhor mudar um pouco, porque na realidade, né, eu tive que fracionar, eu tive que interromper os vídeos algumas vezes. Então, eu fracionei, né, o conteúdo, mas trata-se do mesmo conteúdo em todos eles, tá? Então, eu acho que daqui para frente eu vou adotar essa metodologia, né, de dar o mesmo nome pro vídeo e continuação quando eu precisar, sempre que eu precisar interromper o vídeo, tá? Então, só para finalizar, para esses casos, né, dessas misturas que a volatilidade relativa varia muito com a composição, para a gente fazer a determinação, né, e saber qual é o valor de volatilidade relativa que a gente vai assumir para calcular o X em cada um dos pratos, a gente é muito comum a gente definir faixas de variação, ou seja, né, nessa faixa aqui, ó, de y, por exemplo, 0,05 até y 0,1, a volatilidade relativa ela varia de uma forma. Isso dado, né, a gente pode perceber pela curva. Aqui, por exemplo, desculpa, gente, de y 0 até 0, por exemplo, aqui, né, 0,4, sei lá, a volatilidade relativa ela varia de uma forma. De 0,4 aqui, ó, 0,55 mais ou menos, ela já tem uma outra variação e assim por diante. Então, a gente define valores de volatilidade relativa para diferentes faixas de Y. Por que a gente faz isso em Y e não em X? Porque nesse caso a gente utiliza o valor de Y para calcular X1, X2, X3 e assim por diante. O primeiro valor que a gente determina pelo método é o Y1, que é justamente XD. Então, a partir desse valor inicial, a gente determina X1 pela curva de equilíbrio. X2 também na curva de equilíbrio e assim por diante. Então, por isso que a gente determina faixas, né? Em cada faixa dessa de Y, a volatilidade relativa ela vai apresentar um valor diferente. E isso no diagrama a gente observa pelo comportamento da curva. Só que quando a gente não está trabalhando com o diagrama, a gente precisa, né, fazer essa classificação, essa variação de Y em função a gente precisa assumir essa variação da volatilidade relativa em função da variação de Y, para que a gente determine X corre em equilíbrio de uma forma, né, mais precisa. Então, ok? Então, com isso, né, a gente finaliza essa parte de razão de refluxo mínima e número de pratos mínimo, né? Que são dois parâmetros importantes na sequência do que a gente já viu, né? Dos parâmetros anteriores, que correspondem ao número de pratos, a composição e equilíbrio de cada prato e a posição ótima do prato de alimentação.